Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase, transformado de forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o necessário é criar. Cada vez mais assim penso, cada vez mais coloco na essência anímica de meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria. Mesmo que para isso tenha que a perder como minha, mesmo que para isso tenha que ser o meu corpo e a minha alma a lenha deste fogo. Nesse belo poema de Fernando Pessoa, chamado Palavras de Pórtico, o poeta se inspira nas palavras dos navegadores antigos, que vêm de um período único na história da humanidade, as grandes navegações. Período em que acaba o isolamento geográfico da Europa e as nações europeias, principalmente Portugal e Espanha, começam a desbravar novas rotas marítimas e descobrir, literalmente, o mundo inteiro. Esse período também foi muito rico para a literatura, inspirando esse poema citado de Fernando Pessoa, outros poemas do mesmo autor, como O Mar Português, bastante conhecido, Os Lusíadas de Camões, e é também aonde começa a primeira literatura produzida no Brasil, conhecida como o quinhentismo. Repare que eu disse a primeira literatura produzida no Brasil. Isso porque ela ainda não é uma literatura brasileira, né, por se dizer. Afinal, nem o povo brasileiro existia. Mas a literatura começou a ser produzida pelos portugueses acerca do Brasil e no Brasil. Movimento que, como eu já disse, é chamado de quinhentismo. Esse movimento literário ele se divide em duas principais vertentes. São eles aqueles autores que tentam registrar a fauna, a flora e o povo brasileiro, como, por exemplo, Pero Vaz de Caminha, na carta que ele escreve ao rei Dom Manuel assim que a tripulação de Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Na carta de achamento do Brasil, como o Pero Vaz de Caminha conta, ele descreve, por exemplo, os índios, né? Ele fala, por exemplo, que as índias, né, as mulheres, as moças, né, não tinha nem o conceito de indígena, né, nesse primeiro momento, ele fala que as moças não tinham vergonha de mostrar as suas vergonhas, né? Ou seja, um jeito sutil e poético de dizer que elas estavam nuas, enquanto o homem português usava várias roupas extravagantes e de cores bastante brilhantes, né? Então, um contato assim, quase que um contato alienígena nesse primeiro momento, mais amigável. É possível ver nas palavras de Pero Vaz de Caminha essa curiosidade que é instigada em ambos os povos. Ele também descreve a pintura que os índios usavam no rosto. E isso foi muito interessante para os portugueses, porque eles estavam em busca de riquezas, né, temperos, e também de materiais que pudessem produzir tinta. Afinal, as cores vivas eram muita moda, né, naquela época. Há também, por exemplo, o Padre Manuel da Nóbrega. O Padre Manuel da Nóbrega ele escreve o Tratado contra a Antropofagia. A antropofagia era um ritual canibalístico, mas não era gratuito, pois os indígenas, algumas tribos indígenas da época, elas tinham o costume de consumir a carne de alguns de seus inimigos, porque assim eles pensavam que eles estariam ingerindo não apenas a carne física, por assim dizer, mas também todas as forças de seus rivais. Força espiritual, força física, e isso deixaria mais fortes em combate. Temos também, né, o batizado, digamos assim, de vários locais do Brasil, como Porto Seguro, pois Pedro Álvares Cabral, ao aterrissar na Bahia, ele diz que aquele era um porto seguro. Nós temos também o Monte Pascoal, pois era época de Páscoa, e ao avistar aquele monte, os portugueses o batizam de Monte Pascoal. Então, em suma, essa vertente do quinhentismo, chamada de pré-colonial, ela é uma literatura documental, mas também literária, porque a gente vê várias figuras de linguagem, né, na carta de Pero Vaz de Caminha, como eu acabei de mencionar, mas ela está interessada em registrar os acontecimentos, o povo e a fauna e a flora brasileira. A outra vertente é a literatura jesuítica.
literatura jesuítica é muito interessante porque ela tem alguns ideais que até mesmo conflitam inevitavelmente com os ideais renascentistas da época. Como é o caso, por exemplo, do maniqueísmo, isso é, temos o bem e o mal bastante definidos na literatura jesuítica. É claro que o seu principal foco, seu principal objetivo era catequizar os indígenas, ou seja, convertê-los em cristãos, o chamado aculturamento. O principal expoente dessa literatura, creio que todos já tenham ouvido falar, é o padre José de Anchieta. Ele foi o responsável por criar um alfabeto do Tupi, e também é graças à literatura de José de Anchieta que muitos costumes, mitos e lendas indígenas chegaram até nós. A literatura jesuítica, curiosamente, sofre várias críticas. Algumas críticas que eu acho não tão razoáveis, né? Por exemplo, eles são geralmente caracterizados como opressores, como tendo um ponto de vista superior e tudo mais. Porém, essas críticas não levam em conta a história dos povos colonizadores, de todos os povos colonizadores, invasores, antes desse período, o contexto daquela época e os frutos, não só da literatura jesuítica, mas também de toda a civilização oriental provinda das grandes navegações, dos ideais cristãos e até das obras jesuíticas. Então vamos lá, vamos entender esse pensamento um pouquinho melhor. O aculturamento, ele é uma falha universal, por assim dizer. Isso porque todos os povos, muito antes dos católicos, dos europeus, dos jesuítas, praticamente todos os povos da humanidade, salvo raríssimas exceções, praticavam o aculturamento assim que eles invadiam ou conquistavam outro povo. Né? Os romanos, os gregos, os persas, todos eles praticavam o aculturamento. Então o aculturamento, ele era uma regra, ele não era uma exceção, não foi a primeira vez que foi praticado o aculturamento. Depois nós temos o contexto histórico da época. Ora, digamos, de maneira prepotente, um indivíduo que vive hoje, na época da globalização, na época do multiculturalismo, com acesso à internet, o advento da ciência, julgar o indivíduo que vive no século XVI por achar que a sua visão religiosa é mais propícia ou por não ver outra alternativa. Hoje em dia pode parecer óbvio para nós que diferentes culturas, diferentes crenças devem coexistir pacificamente, mas naquela época isso não era óbvio. Inclusive, os dogmas católicos eram tidos como uma verdade absoluta. Hoje, algumas pessoas acreditam, algumas pessoas podem escolher não acreditar. As pessoas que acreditam devem se conformar, que aqueles que não devem acreditar são livres de assim fazê-lo. Porém, na época, novamente dizendo, não era assim. Aquilo era tido como verdade absoluta. Portanto, eu acredito que José de Anchieta, por exemplo, quando ele fala que o indígena é o povo a ser salvado, ele fala isso de maneira intelectualmente honesta. Não porque ele se acha superior, mas porque ele genuinamente acha que ele deve salvar o povo indígena. Esses críticos também não reconhecem os frutos adventos do trabalho jesuítico e da própria civilização ocidental. Então, a gente precisa lembrar que as primeiras escolas que existiram no Brasil foram jesuíticas. Durante quase 100 anos, os jesuítas foram os únicos que proveram educação para o povo brasileiro nascente. E a pior coisa, historicamente, que foi feita para nós foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. Porque depois disso nós ficamos quase 100 anos sem escolas. Então a gente tem muito a agradecer aos jesuítas, né, o trabalho deles, e também a civilização ocidental, que provém muito após as grandes navegações, graças aos ideais do renascentismo e do cristianismo, foi graças a essa civilização ocidental que a gente conseguiu perceber coisas que não eram óbvias antes, como diferentes culturas devem coexistir, diferentes crenças devem coexistir, nenhum homem, né, nenhuma pessoa pode adquirir outra pessoa, né, ou seja, o fim da escravidão ele acontece apenas na civilização ocidental, afinal a escravidão, assim como o aculturamento, também é uma falha universal. Então, com isso, a gente encerra essa breve análise, essa breve reflexão sobre as grandes navegações e sobre o período do quinhentismo no Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.